Hoje nós vamos parar de tentar. A tentativa é a declaração da dúvida. Vamos entender a mecânica biológica e espiritual de por que você continua recriando a mesma história há 10, 15, 20 anos. E como, através de uma precisão quase matemática, podemos dissolver essa identidade calcificada. Isso exige coragem. Exige que você solte a única coisa que você realmente conhece: o seu sofrimento familiar. Se você sentir desconforto, fique. Ele é o som das grades das suas prisões mentais sendo entortadas. Respire. Mantenha o ar nos pulmões por um breve momento e solte devagar, porque o que nós vamos fazer agora não é apenas uma conversa, é uma cirurgia na sua percepção de realidade. Existe uma exaustão silenciosa que você carrega, um cansaço que não sai com uma noite de sono, porque não é físico. É o cansaço de tentar ser outra pessoa enquanto arrasta o cadáver do seu velho eu para todos os lugares e todos os dias. Por quê? Porque nós fomos ensinados que o esforço é força bruta, repetição mecânica e que você precisa consertar o que está quebrado. A verdade é mais radical. O seu velho eu não tem conserto. Ele não precisa de terapia, ele precisa de um funeral. Observe a natureza. A grande professora da física, a lagarta, não melhora suas pernas para voar. Ela se dissolve, ela entra no casulo e se desfaz em uma sopa biológica irreconhecível, para que algo novo possa emergir. Nós, humanos, cometemos o erro fatal de tentar costurar asas nas costas da lagarta. Acordamos de manhã e fazemos um download imediato da nossa personalidade antiga. Você lembra do seu nome, dos seus traumas, da sua conta bancária e da sua ansiedade. E nesse exato momento, a neurociência diz que você colapsou a função de onda. Você congelou a realidade fluida no mesmo bloco de ontem. Vamos acabar com isso agora. Eu sou Jaqueline Figueiredo, eu sou psicóloga, neurocientista, estrategista empresarial e trabalhei com desenvolvimento de alta performance de times, líderes e organizações. Esse canal, ele tem o objetivo de elevar a uma mentalidade de sucesso. E hoje nós vamos falar sobre um conteúdo poderoso de psicologia, neurociência, baseado aí em toda a pesquisa do Dr. Joe Dispenza. E se você ainda não curtiu, já curte esse canal. Se você não está inscrito, já se inscreve e acompanha, porque toda semana eu trago um conteúdo de neurociência, de psicologia, acima de tudo de desenvolvimento pessoal, com o objetivo de elevar a uma mentalidade de sucesso. Muitos de vocês chegam até aqui depois de anos repetindo frases positivas diante do espelho, sentindo-se como fraudes. Você diz: eu sou rico, eu sou lindo, eu sou amada, eu sou incrível, mas sente um desconforto, uma mentira interna, porque a grande mentira dessas frases superficiais é que a mente se convence por repetições de palavras. Isso é biologicamente falso. O seu cérebro possui um guardião, um sistema imunológico da psique chamado homeostase. Pense na homeostase como um termostato. Se a sua autoimagem está ajustada para a temperatura da escassez, você pode ganhar na loteria hoje, mas o seu subconsciente fará você perder tudo amanhã, para voltar à temperatura que ele considera segura. Quando você afirma algo que contradiz a sua crença central, o seu sistema ativador de proteção identifica isso como uma mentira, um vírus. E o que um sistema imunológico faz com o vírus? Ele ataca. O resultado das afirmações robóticas e falsas não é a mudança, é o conflito interno, é a ansiedade de estar mentindo para si mesmo. O universo não ouve o que você fala. O campo quântico não responde ao seu vocabulário, ele responde a quem você é. A sua vibração, a sua assinatura eletromagnética é a única linguagem que a realidade entende. Precisamos ir além da repetição de papagaio, precisamos descer para um nível visceral, precisamos hackear o termostato, não apenas abrir as janelas. Porque se você já se sentiu uma impostora, um impostor ao tentar mudar, pare agora e escreva nos comentários: eu abandono as mentiras do meu velho eu. Declare isso publicamente, porque o primeiro passo da cura é parar de proteger a doença.
é olhar para ela. Porque você não é a sua ansiedade, você não é o seu passado. O que você chama de eu é em grande parte o resultado de caminhos neurais super desenvolvidos. A neurociência chama isso de neuromodulação. Na verdade, são neurônios que disparam juntos e se conectam juntos. Pense no seu cérebro como uma floresta densa. Cada pensamento ou reação que você repete há anos criou uma trilha larga e asfaltada para que o seu cérebro se sinta protegido. Então, o seu cérebro não faz uma escolha consciente, sim um caminho de menor resistência elétrica, porque a eletricidade flui por onde há menos resistência. E isso se chama por um princípio chamado economia cognitiva. O cérebro é um órgão caro para manter, ele consome muita energia. Por isso, a prioridade é a eficiência, não a sua felicidade. Repetir o conhecido gasta quase zero energia. Criar um novo comportamento gasta muita energia. O seu cérebro resiste à mudança, não porque ele prevê o perigo, mas porque ele quer conservar glicose. Ele prefere um sofrimento familiar e eficiente do que uma alegria nova e que vai exigir esforço de processamento. Isso é pura biologia. A inércia do sistema tentando manter a homeostase. Entender isso tira o peso da culpa. Aquele desconforto intenso que você sente ao tentar mudar não é abstinência, é o que chamamos de fricção límbica ou esforço cognitivo. É a sensação física do seu cérebro sendo forçado a sair do modo automático e gastar energia para construir novas sinapses. Quando essa resistência aparecer, não recue. Encare-a como um sinal de esforço, como um suor de academia. Diga a si mesmo, isto é o meu cérebro gastando energia. E é a prova de que a neuroplasticidade e a mudança está finalmente acontecendo. Vamos mergulhar na raiz metafísica da situação. Neville Goddard, talvez o místico mais prático do século passado, ele decodificou as escrituras não como história, mas como psicologia. Porque quando Moisés pergunta o nome da força criadora, a resposta é: eu sou o eu sou. Isso não é um nome próprio, é uma descrição de funcionalidade, porque o eu sou é uma consciência pura, seria uma argila sem forma antes de ser moldada. O problema da humanidade é o vício em adjetivos ruins. Na verdade, você tem usado o nome de Deus em vão o dia todo. E não é xingando. Na verdade, você tem usado dizendo: eu sou doente, eu sou pobre, eu sou ansiosa, eu sou incapaz. No momento em que você cola um adjetivo limitante ao eu sou, você condena a energia criadora a assumir aquela forma. Você está pegando a substância divina e moldando-a na forma de um boleto vencido ou de um diagnóstico médico. Jesus disse: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Traduzindo do código místico para o prático, se você não acreditar que você já é a pessoa que deseja ser, você continuará morrendo nos seus velhos padrões. Pecado, do grego, significa apenas errar o alvo. Aproprie-se do seu poder. A partir de hoje, institua uma lei marcial na sua mente. Nunca mais complete a frase eu sou com algo que você não queira ver materializado na sua vida. Volte ao ponto zero. Volte à consciência pura. Isso é o que é chamado de remissão, de perdão. Porque a física quântica nos presenteou com um termo chamado efeito observador. Ou seja, a sua autoimagem é um observador. Se você se observa como uma vítima das circunstâncias, o campo quântico não tem escolhas, exceto colapsar infinitas possibilidades de eventos de vítimas para provar que você está certo, certa. Então a realidade, ela funciona como um espelho. Um espelho não tem preferência, não tem julgamento e não tem atraso. Se você sorri, o espelho sorri. Se você chora, o espelho chora. O erro humano é que o reflexo sorria primeiro. Ficamos na frente do espelho da vida gritando: quando eu tiver dinheiro, eu serei abundante. Quando eu for curada, eu serei grata. A física diz: impossível. O reflexo não pode preceder a imagem. Você precisa ser a frequência para que a realidade reflita. A causa, ela é interna. O efeito, ele é externo. Inverta essa lógica e você domina a matriz. Pare de tentar pentear o espelho, penteie seu cabelo, mude a sua postura interna, mude a sua vibração
a sua vibração predominante. E a matéria, que é densa, eventualmente terá que se organizar com o novo padrão que você está emitindo. Nós não vemos o que achamos, nós vemos o que somos, porque aqui entra a parte que ninguém te conta nos livros da lei da atração. Mudar dói. Não é uma dor física e aguda, é uma dor existencial, é um luto. Para que um novo você nasça, um velho você tem que morrer. E haverá momentos durante esse processo que você se sentirá vazio, você soltou a margem do rio conhecida, mas ainda não chegou na nova margem. Você está à deriva no fluxo. Nesse vácuo, a maioria das pessoas entra em pânico e elas sentem falta do drama antigo, das reclamações com os amigos, da identidade de guerreiro, guerreira sofredora. Elas nadam de volta para a margem antiga porque, pelo menos lá nos seus relacionamentos tóxicos, elas sabem quem são. Eu quero que você celebre esse vazio, porque ele não é o fim, ele é um útero da criação, um espaço em branco onde Deus desenha. Não preencha esse vazio com distrações baratas, redes sociais ou comida. Fique em silêncio, porque no desconforto de não ser ninguém por um tempo, é nesse solo fértil que a semente do seu novo eu sou vai criar raízes. Se você sente que está nesse momento de transição, ancore a sua coragem agora. Comente agora. Eu aceito o vazio onde o meu novo eu nascerá. Sua mente lógica vai se rebelar. Ela vai trazer planilhas, extratos bancários, estatísticas para provar que você está delirando. O que você pensa que é? Ela vai rir de você. Ela vai dizer, olhe para essa realidade. E aqui está a ferramenta de ouro para desarmar esse mecanismo. A lógica lida com o passado, com o que já aconteceu. A imaginação lida com o futuro, o que ainda pode ser. Você precisa ficar no presente. Quando sua mente trouxer fatos do passado, não brigue. Diga, agradeço, obrigada pelos dados, mas isso é a memória que já passou. Isso é o rastro de quem eu fui, não a evidência de quem eu sou. Lembre-se de uma frase de Jung. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. Isso é uma escolha ativa, momento a momento. O ceticismo é apenas a fé no indesejado, o medo é a fé no negativo. Se você tem a capacidade de criar cenários tão terríveis na sua cabeça antes de dormir, parabéns! Você é um mestre da visualização, você já tem essa habilidade, só está usando na direção errada. Cavando um buraco em vez de construir uma escada. Vamos redirecionar essa potência mental agora? Sim ou não? Novamente, o Neville Goddard nos entregou ferramentas que são chamadas, por exemplo, a arte da revisão. A maioria de nós caminha pela vida arrastando um saco de lixo emocional. Você brigou com alguém de manhã, você levou uma buzinada no trânsito. O instinto humano é chegar no trabalho e no fim do dia em casa e ficar reprisando os filmes de horror frame por frame, injetando mais cortisol e mais adrenalina e mais vergonha no seu sistema. Você está literalmente cimentando o trauma. A neurociência hoje sabe que não é um arquivo fixo. Isso não é um arquivo fixo, é uma memória. E toda vez que você acessa uma memória, ela se torna plástica, moldável, como uma argila fresca. E se você guarda ela novamente com a mesma dor, ela vai ficando mais forte. Agora, se você pudesse hackear esse processo, não aceite o dia como ele foi, a realidade é sua. Antes de você dormir, quando o cérebro começa a deslizar para as ondas alfa e teta, você tem o poder de um editor de cinema. Pegue essa cena ruim e altere-a, transforme-a naquilo que você desejaria. Ali no mesmo lugar, mas no teatro da sua mente, veja a mesma pessoa ou você tendo uma atitude diferente. Sinta, por exemplo, um abraço que você não recebeu, uma conversa gostosa com seu marido ou esposa. O seu subconsciente, ele é cego, ele não sabe a diferença entre o que seus olhos viram e o que sua alma fabricou. Ao revisar o dia, você retira o veneno do evento, você altera o seu comportamento, você dorme vitorioso e você altera a frequência química do seu passado antes que ele vai virando pequenos tumores na sua identidade. Acordar no dia seguinte sem o peso de ontem não é mágica, é um perdão avançado, é recusar beber um veneno que o mundo te ofereceu de julgamentos. Você se torna limpo disso, porque a maior armadilha da manifestação é o próprio desejo. Parece contraditório, mas querer
é o mesmo que não ter. Como assim? A vibração da súplica é a vibração da escassez. Você não pede o ar que respira, você não implora para que os seus pés toquem no chão, você assume que o ar e o chão estão lá. Existe uma arrogância em ter. Como que se muda essa autoimagem instantaneamente? Você para de perseguir e começa a habitar. Pergunte ao seu corpo, não à sua mente, como seria a textura da minha pele se eu não tivesse nenhuma dívida, por exemplo. Como seria o ritmo do meu coração se eu fosse profundamente amado, amada? A resposta, ela não vem em palavras, ela vem num bem-estar, num suspiro, num sentimento de prazer que relaxa. Aquele, ai, finalmente. Esse suspiro, esse bem-estar é o som do colapso de função de onda quântico, na verdade, de circuitos neurais novas sendo construídos em seu circuito, seu reino neural. Porque quem busca está ansioso, quem encontrou está calmo, olhando para dentro. E a ansiedade é a poeira de quem olha para, corre atrás, e a paz é a aura de quem já chegou. Capture essa frequência de alívio, que é como se fosse um cheiro da chuva antes da tempestade de bênçãos. É uma garantia de que esse contrato foi assinado e foi recebido. Mas não procure fora, porque a matéria é lenta, ela demora para alcançar a velocidade da luz da sua consciência. Toque primeiro essa realidade dentro de você, sinta o prazer de já ter o corpo que você deseja, de já ter o relacionamento que você deseja, de já ter o carro que você deseja, mas sinta-se isso. Por que que isso é importante? Porque a consciência é a única coisa que realmente existe. A matéria, ela enferruja, ela acaba. A consciência, ela é eterna, por isso que ela é chamada de quântica. Você vive com uma colega de quarto na sua cabeça que nunca cala a boca, uma pessoa não é legal. Se isso fosse verdade, você já teria expulsado essa pessoa há anos da sua casa. Mas essa pessoa vive na sua cabeça falando coisas. Você é um idiota, olha o que você fez. Nossa, você nunca consegue. Isso mantém os circuitos neurais das suas limitações de pés, porque nós queremos construir castelos de prosperidade sobre um pântano de autocrítica. A sua autoimagem não é o que você diz em voz alta no sábado, mas é o que você sussurra para você mesmo na segunda-feira de manhã. A revolução começa quando você demite essa pessoa dentro de você. Não tente substituir esse crítico também por qualquer um que fica aí, eu sou uma milionária, eu sou maravilhosa. O seu cérebro, ele detecta a mentira e rejeita. O segredo é a naturalidade, é encontrar dentro de você a sua própria alma, que já é eterna, que já é magnífica, e trazendo para você esse estado de reino, esse estado de bem-estar, e converse com isso. A naturalidade vence a intensidade. O grito é sinal de esforço. O sussurro, a naturalidade é um sinal de intimidade. Trate a sua nova realidade como algo banal, algo comum, algo que já é seu. Claro que você é saudável. Claro que você é incrível. Claro que você já tem tudo isso dentro de você. Algo óbvio, claro que você é próspera, claro que você é saudável. Por que seria diferente? Quando a grandeza se torna o seu novo normal, o seu diálogo interno deixa de ser um campo de batalha e se torna um jardim. Se você está pronto para assinar esse tratado de paz com a sua própria mente, declare agora nos comentários: minha mente é minha aliada. Deixe essa intenção registrada no mundo físico. Supor não é fingir. Fingir é colocar uma máscara sobre a realidade. Supor é transformar a realidade de dentro para fora. A lei da suposição é a lei da gravidade da consciência. Se você se joga de um prédio, a gravidade atua, quer você acredite nela ou não. Se você assume um estado de ser, o seu entorno vai refletir isso. O universo é um eco gigantesco, um cânion infinito. Se você grita, eu sou sozinha, triste, o cânion não tem escolha a não ser devolver o som de sozinho e triste, ele não vai julgar, ele apenas reflete. Pare de brigar com o espelho. Tentar mudar o mundo externo sem mudar a si mesmo é como tentar maquiar o reflexo do vidro. Você vai apenas sujar o espelho. Ignore as evidências dos sentidos, os seus olhos físicos são historiadores, eles mostram o passado, a luz das estrelas mortas. O seu olho espiritual é o profeta. Caminhe pela rua da sua cidade não como a pessoa que procura uma oportunidade, mas como o dono da cidade.
Mude a biologia da sua caminhada. Um rei não anda com pressa. Uma pessoa abundante não contrai os ombros com medo de ocupar espaço. Ocupe o seu espaço. Respire como quem tem o direito de consumir todo o oxigênio da sala. Quando você muda a sua postura física, o seu cérebro recebe o sinal de que um status mudou. A fisiologia arrasta a psicologia. Engane seu sistema nervoso até que ele aceite a nova verdade como um fato biológico. O mundo lá fora é apenas massa de modelar. As suas mãos estão quentes e a massa vai ceder. Chegamos aos cemitérios dos sonhos. A pergunta como eu vou sair dessa dívida se eu ganho tão pouco? Como eu vou encontrar o amor se eu estou desse tamanho? Como é o veneno da fé? É uma tentativa arrogante da sua mente lógica que possui dados limitados de calcular o incalculável. A mente humana ela é linear, o campo quântico é multidimensional. Tentar descobrir o como é como tentar baixar a internet inteira em um disquete lá dos anos 90. Você vai travar o sistema. O como não é da sua conta. O como pertence à inteligência maior que gira as galáxias e que divide as células do seu corpo sem você pedir. A sua função, a única função que você tem é definir o quê e sustentar o quem. Quem é você no final da jornada? Quando você tenta microgerenciar o universo, você está vibrando em dúvida. Você está dizendo, Deus, sai daí que eu dirijo. Aí você, obviamente, não consegue. Solte-se. Dá vertigem, eu sei. Soltar o controle parece suicídio para o ego. Mas é o único caminho para o milagre. A sincronicidade, aquelas coincidências impossíveis só acontecem quando você para de forçar a porta e deixa o universo abrir a janela. Descanse na certeza do destino final e deixe que a rota seja recalculada por uma inteligência maior que a sua. O seu trabalho é manter a visão limpa. Deixe a logística para o arquiteto do universo. Eu avisei no título. Isso é só para os fortes, porque haverá o silêncio. Haverá o delay. Você vai mudar a sua autoimagem, vai sentir o alívio e então nada vai acontecer. A conta continuará negativa por um tempo, o telefone não vai tocar. É nesse vale silencioso que a maioria desiste e volta rastejando para o velho eu. Eles dizem, tá vendo? Não funciona. E desenterram a semente para ver se ela está crescendo e ao fazer isso, a matam. A persistência não é teimosia cega, é fidelidade à visão invisível, é a capacidade de olhar para um campo de terra seca e ver a colheita. Lembre-se do bambu chinês, ele passa 5 anos debaixo da terra criando uma raiz gigantesca, inquebrável, sem mostrar um único broto na superfície. No 5º ano, ele cresce 25 metros em 6 semanas. Se você desistir no 4º ano, você perdeu tudo. O que você chama de nada acontecendo é, na verdade, a reestruturação das fundações da sua realidade. O universo está movendo peças que você não vê, influenciando pessoas que você não conhece, criando acasos que vão cruzar o seu caminho. A ansiedade é o aborto dos sonhos, a paciência ativa é o útero. Mantenha-se fiel à sua nova autoimagem, não porque você quer o resultado, mas porque essa é a única maneira digna de viver. Persista até que a casca da realidade se rompa. Isso é o mistério. A maior mentira é que a mudança da autoimagem é egoísta. Você só pensa em você. Não. Quando você se cura, você tira um peso das costas do mundo. Uma pessoa frustrada, amarga e vitimista é um buraco negro que drena a energia de todos ao redor, da família, dos amigos, do planeta. Uma pessoa realizada que transborda a energia do eu sou, torna-se um sol. Você não muda os outros criticando ou tentando consertá-las. Você muda os outros mudando a frequência na qual você interage com eles. Quando você muda, o roteiro muda. As pessoas são atores no seu filme. Se você muda o seu papel de vítima para protagonista, os outros atores são obrigados a mudar a performance deles para se adequar ao novo roteiro. Ou eles mudam ou eles saem de cena. De qualquer forma, a dinâmica se transforma. Você passa a emanar uma frequência de autorrespeito tão densa que o desrespeito simplesmente não consegue entrar no seu campo quântico. Você se torna um portal.
A sua calma no meio do caos vira um farol para quem está perdido. A sua prosperidade vira permissão para que os outros também prosperem. Se ele conseguiu, se ela conseguiu, também posso. A sua liderança espiritual não é feita de sermões, é feita de presença, de exemplo. Seja o exemplo que você quer ver no mundo. O sal da terra, ele não grita, ele dá sabor. Seja luz. Ela não faz barulho, ela apenas brilha. E quando ela brilha, a escuridão deixa de existir. E isso é o serviço sagrado de você se tornar quem você nasceu para ser. E chegamos ao limiar. Esse vídeo vai acabar daqui a pouco. E você vai ser devolvido à sua vida cotidiana daqui a pouco. Os ruídos da rua, as notificações do celular, as demandas da família e do trabalho tentarão puxá-lo de volta para o sono profundo da inconsciência. Não permita. Você viu uma fresta da verdade. Você lembrou que a sua identidade não é uma tatuagem permanente, mas uma roupa que você escolhe vestir a cada manhã. Não volte a dormir. A pílula vermelha foi engolida. Você agora sabe que o mundo físico é apenas uma sombra projetada pela luz da sua consciência. Mudar a sombra sem mudar a luz é insano. Mudar a luz para transformar a sombra é maestria. Eu te convido a fazer um pacto silencioso, não comigo, mas com a sua própria alma. O pacto que a partir de hoje você será o guardião fiel do seu estado verdadeiro de ser. E para selar esse portal de transformação que nós abrimos juntos, eu quero que você deixe o seu decreto final aqui embaixo. Escreva com a autoridade de quem comanda a própria vida. Pode ser algo simples, como por exemplo, eu estou pronta para ser a minha melhor versão agora. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve e deixe o universo saber que você está disposta a realmente mudar a sua realidade. Porque se esse conteúdo tocou em algo profundo e sentiu isso vibrar em seus ossos, curta esse vídeo. Se não está inscrito, novamente, se inscreva nesse canal. Aqui nós praticamos o objetivo de construir uma mentalidade de sucesso. Porque o que realmente muda a nossa realidade é a nossa mentalidade. E mais uma coisa bem importante. Busque primeiro o reino. E tudo isso que eu trouxe é o reino. E aí sim, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Beijo grande.